muito grande poder estar aqui e compartilhar com vocês algumas coisas da parte do Senhor. Quando eu soube que tinha a possibilidade dessa honra e esse privilégio de poder compartilhar algo que Deus estava ministrando no meu coração, eu comecei a orar para o Senhor e falar: Deus, o que o Senhor quer que eu fale para a igreja? O que o Senhor deseja falar? E quando eu estava lá em Campo Mourão, eu tinha ministrado uma palavra de satisfação, sobre encontrar o lugar de satisfação. E a minha mãe falou: filha, acho que você deve pregar essa palavra. Mas aí Deus falou para mim: não é essa a palavra. Quando eu estava num culto de domingo, ceia da semana retrasada, meu pastor estava pregando sobre a essência de uma igreja, que é a presença do Espírito Santo. Uma igreja forte é uma igreja cheia do Espírito Santo, porque se não tiver o Espírito Santo, é uma construção com um aglomerado de pessoas que em vão se reúnem. Então, o Espírito Santo precisa estar. Eu e você, que somos a igreja, que formamos o corpo, nós precisamos ser pessoas cheias do Espírito Santo. E quando ele estava ministrando isso, eu senti no meu coração que a palavra que eu deveria trazer, Deus me fez lembrar do coxo que estava na porta do templo. E Deus me falou: é isso aí. Atos 3 e Atos 4. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Em Atos 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. E depois, Atos 4, do 5 ao 13. Irmãos, como o pastor falou aqui no sábado, se vocês quiserem ficar em pé em reverência da palavra do Senhor, amém. Mas eu tenho aprendido que reverência é muito mais do que ficar em pé. É aquilo que está no nosso coração. Então, com muita reverência, nós vamos ler a palavra do Senhor. Atos 3, versículo 1 ao 10, diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele, o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe acontecera. E aí Pedro faz uma pregação, uma multidão se rende, e eles são presos. E aí a palavra fala lá no capítulo 4, do 5 ao 13. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-o perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: a autoridade do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e de modo porque foi curado. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curando perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos.
ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Amém, Jesus. Eu acredito que a maioria das pessoas conheçam essa história. Esse homem coxo, que há 40 anos vivia nessa situação. E como nós estamos num culto de Tadel, treinamento para líderes, existem algumas coisas que precisam ficar muito claras nas nossas vidas. Existe uma importância muito grande em nós reconhecermos que tipo de pessoa nós somos. Nesse texto, eu consigo enxergar pelo menos 4 tipos de pessoas. Uma delas é uma pessoa que é coxa, mas é o coxo que está na porta, porque ele ainda não teve a oportunidade de entrar na casa do Pai. É aquela pessoa que ainda não conheceu a Jesus. É aquela pessoa que ainda não foi alcançada com o amor que me alcançou e te alcançou. E por isso ela não está aqui hoje. Ela é um coxo que ainda não teve a oportunidade de conhecer a Jesus. Mas existe um outro tipo de coxo, que é o coxo que sabe quem é Jesus, mas não conheceu Jesus. É aquela pessoa que tem a oportunidade de entrar, conhece o caminho da casa, mas insiste em ficar na porta. É aquele tipo de pessoa que sabe quem Jesus é, que ele existe, que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele é bom, que ele é o firme fundamento, mas que prefere ficar lá fora. Que não quer ser mudado, que não quer ser transformado, alguém que não quer compromisso. E por isso ele passa a vida inteira coxo. E existe um outro terceiro tipo que para mim é o que mais me incomoda. É a pessoa que leva o coxo e deixa na porta. Porque a palavra fala que ele era colocado todos os dias na porta do templo. E ele tinha dificuldade para andar. Então certamente alguém ajudava e deixava ele na porta. Sabe, existem muitas pessoas, muitos líderes, muitos profetas, muitos pastores, que servem apenas como um carrinho de mão. Move a pessoa de um lado para o outro. Leva até na porta da casa, mas não consegue apresentar o dono da casa. Sabe, gente, uma coisa que Deus falou muito forte comigo. Sabe, apresentar Jesus, falar sobre Jesus, não é só, olha... Existe um homem que era rei, nasceu, morreu, ressuscitou, vive e está te esperando no lugar eterno. Não é só isso. As pessoas precisam ver Jesus expresso em quem nós somos. Senão nós vamos ser apenas um carrinho de mão que move pessoas de um lado para o outro. Mas nós somos incapazes de apresentar para ela aquele que pode mudar a vida dela. E a gente ajuda ela a se mover de um lugar para o outro com as debilidades dela, com os problemas dela, com os pecados dela, sabe, com as insuficiências dela, mas a gente não consegue apresentar aquele que pode transformar e curar a vida dela. E será que quando as pessoas olham para mim, para você, que tipo de pessoa nós somos? Sabe, quando eu estava escrevendo essa mensagem hoje de manhã, porque Deus, ele trabalha meio assim comigo. Ele dá o tema, mas eu falo, Deus fala, e ele segura até o último. E aí, até quando eu estava tentando, era 2 horas, eu não tinha mensagem, ainda falei, Deus, eu vou pregar sobre satisfação, então. Ele falou, não é isso que eu vou falar. Se você for pregar isso, você vai sozinha, porque eu não vou. E aí eu falei, tá bom. E aí Deus me deu a palavra. E será que as pessoas, elas conseguem enxergar em nós a expressão de Jesus? Será que eu tenho sido só um carrinho de mão? Ou pior, será que eu ainda sou um líder coxo? Sabe, existem muitos líderes que ainda são coxo, porque sabem quem Jesus é, mas ainda não conhecem Jesus. Existem muitos filhos que ainda estão na porta, porque não entenderam que eles podem entrar, ceiar, deitar, rolar, dançar com o Pai. Sabe, tem muitos filhos na porta. Mas aí, nós olhamos para o 4º tipo de pessoa, que é o discípulo. Quando a gente olha para a vida de Pedro e João,
Eles tinham acabado de experimentar um mover sobrenatural, o dia de Pentecoste. Tinha descido, Deus dividiu as línguas ali, foi um mover. Com um sermão, 3.000 almas aceitaram Jesus. Vocês têm noção do que é você estar ali, você fala a respeito de Jesus e 3.000 pessoas se arrependem e se convertem? Cara, estava festa no céu. Os filhos de Deus celebraram, era 3.000 almas. 3.000 almas. Mas como a vida do crente, o crente, como fala o pastor, o crente de verdade, não é só manto e milagre, o que eles estavam fazendo quando eles passaram pelo coxo? Eles estavam indo orar. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não ora, se você não jejua e se você não lê a Bíblia, você vai apresentar tudo para as pessoas, menos Deus. Você vai apresentar uma religião, uma doutrina, a placa de uma igreja, um ministério, mas Deus você não vai conseguir apresentar para aquela pessoa. Para você apresentar Deus, você precisa estar lendo, orando e jejuando, porque é dessa forma que Deus se manifesta. Ai, Meg, mas Deus, Ele usa quem Ele quiser. Deus se move quando Ele quiser, é verdade. Mas eu vou dividir com vocês a chicotada que eu levei hoje à tarde. Deus usa quem Ele quiser. Mas você quer ser a mula? Porque a mula Deus usou, porque o homem tinha um coração tão duro que ele usou o que ele tinha, a mula. Mas a gente pode ser como Samuel, que foi pregado aqui no domingo. Deus pode te escolher, Deus pode te chamar, Deus pode se relacionar com você e pode se revelar para você. Existe uma diferença muito grande entre você ser usado porque você se relaciona e conhece a Deus, ou você ser usado, mas não ter relacionamento nenhum com Deus. Porque Ele é Deus, Ele pode usar o que Ele quiser. Mas entre Samuel e a mula, quem você quer ser? E você escolhe, se você lê, se você jejua, se você busca, se você é um adorador de verdade, certamente Deus tem prazer em te amar o teu nome. 3, 5, 4, 10 vezes, se for preciso. Mas se você for a mula, Ele vai te usar, só que você não tem relacionamento com Ele. E sabe, quando Pedro e João, eles estavam indo orar, o propósito deles não era curar o coxo. Eles estavam indo orar. Talvez eles até conhecessem a história daquele homem, porque fazia mais de 40 anos que ele vivia naquele lugar. Talvez eles já tivessem até passado por aquele homem. Mas existe, quando a gente vive debaixo do propósito de Deus, debaixo da vontade de Deus, numa vida de busca, independente do lugar ou da hora em que você estiver passando, através da sua vida existe uma oportunidade para que Cristo seja revelado através de você. Cristo foi revelado através da vida de Pedro e de João. Não era o propósito deles, mas era o propósito de Deus. E debaixo do propósito de Deus, coisas incríveis acontecem. Porque o nosso Deus, Ele é incrível. Ele é sobrenatural, Ele é fantástico, Ele é lindo. E Ele faz, só que Ele precisa de pessoas que estejam debaixo do propósito dEle. E aí, quando aqueles homens estão ali passando, e aquele coxo, ele pede uma esmola. Pedro olha para ele e fala assim, olha, eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. E ele estava dando Jesus Cristo, a presença de Deus, o mover de Deus, a intimidade que ele tinha com o Senhor. Ele queria revelar, ele queria refletir aquilo que Jesus era na vida daquele homem. O que você tem dado para as pessoas? Muitas vezes a gente dá muitas coisas para as pessoas antes de apresentar Jesus para elas. Qual é a primeira coisa que você dá para uma pessoa quando você entende que ela está precisando de algo? E outra coisa, como que a gente dá algo que a gente não tem? Será que a gente tem Jesus? Mas Jesus de verdade. Sabe, não um Jesus religioso, não um Jesus que fica aqui dentro da igreja, não um Jesus dentro só do seu ministério. Jesus de verdade. Uma vida crucificada com Cristo. Uma vida de busca, uma vida de devoção, uma vida de intimidade. Será que a gente tem esse Jesus? Será que quando as pessoas olham para mim, para você,
elas conseguem enxergar esse Jesus? Sabe, conhecer a Jesus, como eu já falei, e saber quem Ele é, são coisas muito distantes e as pessoas confundem muito. Talvez eu saiba quem é, por exemplo, o Max. Eu sei quem é o Max. Eu assisto o Tadeu, eu assisto os cultos, que eu amo esses cultos. E eu vejo o pastor falar dele. Eu vejo os outros líderes falar do Max. Eu sei quem ele é. Eu já vi ele cantando. Mas eu não conheço o Max. Eu não caminho com ele, eu não me relaciono com ele. Ele nunca revelou coisas a respeito dele para mim. E é a mesma coisa com Jesus. Você vir aqui e ouvir pessoas falando de Jesus, pessoas contando as experiências dela com Jesus, não faz com que você conheça Jesus. Faz com que você saiba o que ele fez na vida de outras pessoas, mas você não conhece Jesus. Então existe uma diferença muito grande entre você conhecer a Jesus e você saber quem Jesus é. Saber quem Jesus é, os ateus sabem, os historiadores sabem, os filósofos sabem, o tiozinho lá da esquina sabe. Mas será que ele conhece Jesus? Será que você conhece Jesus? Será que eu conheço Jesus? Sabe, quando aqueles homens, né? Eles, além de falar o que eu tenho, eu te dou, eles falam, levanta e anda em nome de Jesus Cristo Nazareno. Só que depois disso que fica mais interessante, porque eles não só dão uma ordem, ele estende a mão e ajuda o homem a levantar. Porque é isso que eu e você, como filhos do reino, profetas, pregadores, adoradores, qualquer um de nós que entendeu o que é ser cristão, quando a gente dá uma ordem, porque Jesus nos deu autoridade, então a gente dá a ordem, mas a gente estende a mão. E aí que tá, você está disposto a estender a sua mão? Às vezes, quando a gente estende a mão, tem pessoas que pegam a nossa mão, mas é só para nos puxar para baixo. E dói. Mas se eu e você não nos submetermos a isso e estender a mão, então nós voltamos a ser aquele cara número 3, que é apenas um carrinho de mão, que move pessoas de um lugar para o outro, mas que não consegue ajudar ela a se levantar. O tipo de pessoa que não consegue ajudar o outro a sair do lamaçal onde ele vive. Porque um dia eu e você precisamos lembrar que a gente já esteve naquele lugar. E alguém que conheceu a Jesus, que foi apaixonado por Jesus, que se tornou discípulo de Jesus, estendeu a mão para mim, para você. E a gente precisa ser como aquela pessoa que nos ajudou, discípulos de verdade. Líderes de verdade, pessoas comprometidas com a verdade. Jesus é a verdade, Jesus era humilde, Jesus era amoroso, Jesus era pacífico, misericordioso. Jesus era tudo isso. Então nós precisamos nos lembrar de que nós precisamos estar com as mãos estendidas também. Não é apenas falar, é agir também. E existem, quando a gente olha para a vida de Pedro e João, algumas evidências de quando nós estamos sendo um bom ou um mau líder. Eu vou falar líder porque nós estamos no Tadel. Nós estamos falando de liderança, de pessoas que estão ali escolhidas, chamadas pelo rei para servir e alcançar mais pessoas com o amor que nos alcançou. Então, primeira coisa que a gente precisa pensar, e irmãos, não entendam como julgamento, não entendam como afronta, ou não achem que o pastor falou alguma coisa para mim, porque o pastor não falou, né? Mas Deus falou para mim. Será que quando a gente olha para nós como os líderes, aquela pessoa que eu tenho discipulado, que era uma mentirosa, que era uma adúltera, que era orgulhosa, será que a partir do momento que ela começou a caminhar comigo, a vida dela foi transformada? Será que a partir do momento que ela começou a frequentar a minha célula, será que a partir do momento que eu comecei a trabalhar na vida dela, as coisas começaram a mudar?
Será que quando eu comecei a discipular aquele rapaz que amava falar um palavrão, o Espírito Santo começou a constranger ele ao ponto dele entender que a vida dele estava errada e que ele precisava ser transformado? Será que quando eu comecei a ministrar na vida daquele varão que não acreditava em dízimo, que retia, ele entendeu, através da minha vida, aquilo que a palavra estava falando, a essência do que é o dízimo e a oferta? Será que ele entendeu e aí ele começou a dar com amor, alegria e gratidão? Sabe, porque quando a gente começa a discipular, se a gente não vê a mudança na vida dos nossos discípulos, dos nossos liderados, da nossa ovelha, algo está muito errado. Algo está muito errado. Existem, sim, pessoas que não querem mudar. Existem. Existem pessoas que falam, eu nasci assim, vou morrer assim. Essa pessoa, ela já decretou o fim dela. Ela não quer mudar. Existem pessoas, Jesus caminhou com esse tipo de pessoa também. Então existem. Mas, tirando isso, será que as pessoas em quem a gente tem ministrado a palavra têm surtido efeito? Sabe, se não, alguma coisa está errada. E aí algo que Deus me falou é assim, é que talvez você esteja tentando apresentar você e não eu. Porque se você estiver apresentando você ou vocês, ou eu, inclusive eu, que eu levei a chibatada primeiro. Se você estiver apresentando você não pode curar, você não pode salvar, você não pode perdoar, você não pode transformar a vida daquela pessoa. Se você estiver apresentando você, fatalmente você vai falhar. Mas a partir do momento que você começa a apresentar Jesus, irmão, esse cara tem que mudar. Esse cara tem que mudar porque o nome de Jesus é soberano, o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é um nome sobre todo nome, ele é luz e as trevas não podem prevalecer contra a luz. Então, se você estiver apresentando Jesus, palma para Jesus que ele merece. O céu eternamente, o tempo todo, dá glória a ele. Amém. Ai, Jesus, Senhor lindo. Até perdi. Se a gente estiver apresentando Jesus, as vidas são mudadas. E, sabe, irmãos, quando a gente apresenta a nós para as pessoas, igual o pastor pregou aqui no domingo, quando sou eu que prego, quando sou eu que toco, quando sou eu que canto, quando sou eu que limpo o banheiro, as coisas não vão para frente. Agora, quando é Cristo, através de nós, flui, porque é Cristo, não sou eu, nem você. E aí o que Deus fala é que, se você estiver apresentando você e não eu, é um cego que guia outro cego. E a tendência, o destino é o buraco para os dois. Então, apresente Jesus e não você. Nós precisamos aprender a apresentar Jesus e não a nós mesmos. E quando... deixa eu achar aqui onde eu estou. Mas assim, o que realmente para mim é o mais importante de tudo isso é que quando Pedro e João, eles foram presos e aquelas autoridades foram interrogar eles, a palavra fala que quando eles perguntam em nome de quem ele tinha feito aquilo, a palavra fala, e Pedro, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Nós somos igreja porque nós temos a presença do Espírito Santo. Então, eu e você precisamos estar o tempo todo cheios do Espírito Santo. Todo o tempo cheios do Espírito Santo. E estar cheio do Espírito Santo não é só falar em línguas. Estar cheio do Espírito Santo não é só entregar palavras que o Senhor mandou entregar. Não é só no momento do manto. Estar cheio do Espírito Santo tem muito mais a ver com quem eu sou do que com o que eu faço. É sobre quem eu sou. Uma vez eu estava orando para o Senhor e falei, Deus, eu quero ser mais parecida com você. E aí, como Deus
é pai. E eu acredito que Deus me ama muito, porque quem ama educa, né? Aí Deus falou para mim assim, mas comigo ou é 100% eu e 0% você, ou nada feito. Então Deus, ele não negocia porcentagem comigo e com você. Ou a gente é 100% Deus, ou é nada. Eu tô na luta de cada vez mais diminuir esse número que tem de mim. Sabe, esse número vergonhoso que existe de nós mesmos dentro de nós. Quantos por cento de você tem? Mas não é para mim que você vai falar, é para Deus. Ele sabe quanto tem aí. Quanto por cento de Deus tem em você? Ou melhor, quanto por cento de você ainda resta em você? Porque já era para nós sermos 100% Deus. E como eu acredito que você já tem ouvido muito isso sobre o ser é mais importante do que fazer. Eu faço porque sou e não sou porque faço. Sabe, eu não sou filha porque hoje eu tenho a oportunidade e a honra de estar aqui com o microfone. A Anne não é filha porque ela canta. As pessoas que estão cuidando do banheiro não são filhos porque estão cuidando do banheiro, não. Eles estão cuidando do banheiro porque eles são filhos. Eles cuidam porque são filhos. A gente fala de Jesus porque a gente conhece o Pai. Eu falo sobre o Espírito Santo porque eu conheço o Espírito Santo. Eu adoro ao Senhor porque eu conheço quem Ele é. Então eu preciso ser antes de eu fazer as coisas. Sabe, fazer coisas não vai fazer com que você se torne filho. Agora, quando você é filho, você começa a fazer porque você vê o seu pai fazendo. Você tem prazer em fazer pelo seu pai. Você tem prazer em fazer com o seu pai. O que Deus mais deseja é fazer com você. Com você. Então você precisa ser, para daí Deus começar a fazer. Sabe, existe uma frase que o pastor falou num Tadel, que agora eu não lembro se é o último ou o penúltimo, que ele falou assim, talvez você não esteja em cima de um púlpito, porque a sua vida não é um púlpito. Eu não estou pregando porque eu não sou um pregador. Eu preciso ser para depois eu fazer. Nós precisamos retomar, sabe? Nós precisamos resgatar o caráter para depois a gente assumir atividades. Nós precisamos ser cristãos. Nós precisamos ser discípulos. Um discípulo se torna discipulador. Não tem como você pular uma etapa. Você precisa ser alguém para depois você poder fazer por alguém. Amém? E quando ele é cheio do Espírito Santo, então Pedro é alguém que tinha a presença do Senhor. Mas algo que me chama mais atenção nessa palavra é o que está lá no versículo 13 do capítulo 14. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Aqueles homens que eram totalmente contra Jesus, que estavam ali para julgar, condenar Pedro e João, eles reconheceram que eles tinham andado com Jesus. Será que quando as pessoas olham para mim e para você, elas reconhecem pessoas que andam com Jesus? Se elas não reconhecem, irmãos, nós estamos fritos. Porque Jesus nos chamou para isso, e se não é isso, o que é que a gente está fazendo? Cara, a gente está passando tempo dentro da igreja de... Eu não sei quantas reuniões vocês têm aqui, nós temos 5 lá na minha igreja. Fora o discipulado, em que a gente é discipulado, e naquele que a gente discipula. Então a gente passa basicamente a semana inteira dentro da igreja. Mas será que quando as pessoas lá fora, elas vão nos julgar, elas falam, vamos condenar, mas que ela caminhou com Jesus, ela caminhou. Será que é isso que as pessoas falam? Ou será que as pessoas falam assim, cara, vamos condenar, mas igual essa daí eu não quero ser. Ou vamos soltar porque ela é tão tadinha, não tem nada a ver essa guria, vamos soltar.
será que as pessoas reconhecem Jesus nas nossas vidas? Será que a gente tem refletido o caráter, a essência de Jesus? Porque Jesus não era orgulhoso, Jesus encontrava prazer em fazer a vontade do Pai dele. Essa era a alegria de Jesus, fazer a vontade de Deus. E o quanto eu e você, a gente tem se sujeitado a essa vontade, a vontade de Deus. Será que eu e você, quando a gente para realmente analisar o que é ser um discípulo de Jesus, será que a gente ainda é discípulo? Sabe, quando a palavra fala assim, que quando eles reconhecem a intrepidez de Pedro, intrepidez significa força inabalável, coragem, ousadia, bravura, postura, posicionamento, direção. Uma pessoa que tem intrepidez é uma pessoa que sabe o que está fazendo, para onde vai e por que faz. Por que faço o que faço? Qual é a sua motivação? Por que você discipula? Por que você é um líder? Porque você entendeu que Deus fez algo na sua vida e você quer compartilhar. E aí você é só alguém de referência para organizar outras pessoas que têm o mesmo propósito? Beleza, então você está fazendo aquilo que Deus chamou. Agora, se você está fazendo porque é legal você falar que você tem 15, 30 discípulos, cara, você não tem discípulo. Quem tem é Jesus. Você só reflete e continua aquele que ele começou. Nenhum discípulo é seu, eles são de Jesus. Eles não estão aqui para te imitar. Eles estão aqui para, através de você, conhecer aquele que é soberano e que teve misericórdia de você e de mim. É para isso que Deus nos chama. É para isso que serve o discipulado. Então, por que faço o que faço? Será que eu faço porque eu amo ao Senhor? Ou porque é legal, tem um nome? Ou porque é legal, tem um cargo? Ou porque quando eu vou me apresentar, o que você faz lá na Pastor? Eu sou líder de uma célula. Primeira coisa que você tem que falar, eu sou filho de Deus. Discípulo de Jesus. Sabe, é isso que você tem que falar. Cargos não nos ajudam a entrar no céu. Corações, sim. Corações que se movem, servo. O líder é servo. O líder não é, não, o líder é o servo. No reino de Deus é uma loucura. O pobre é rico, o líder é servo. Sabe, o último é o primeiro, o menor é o maior. Porque Deus não trabalha com ego. Deus resiste ao soberbo. Deus gosta dos humildes. Deus gosta daqueles que reconhecem que não merecem o amor. E por isso eles são tão gratos que ele vai contar para todo mundo. Cara, se Deus me salvou, você é fichinha. Vai lá que ele vai te aceitar. Era para ser assim o nosso coração. Mas às vezes não é. Sabe, independente do que eu e você fomos no passado, incultos, iletrados, homens pobres, sem perspectiva, sem nada, a partir do momento que eu ando com Jesus, as pessoas, elas veem a transformação na minha vida. E por isso que elas admiram quem eu sou. Aqueles homens admiraram Pedro e João, porque eles eram homens iletrados, eles eram homens incultos, mas eles reconheciam que eles tinham andado com Jesus. E Jesus é conhecimento, sabedoria, discernimento. Jesus era tudo, num pacote lindo, era Jesus. E aqueles homens, quando caminharam com Jesus, aprenderam, eram discípulos, refletiram. E aí aqueles homens reconheceram. Então, existe uma chance para mim e para você. Eles eram iletrados e incultos. Talvez nós sejamos grosseiros, talvez nós sejamos orgulhosos, talvez nós sejamos mentirosos, talvez nós sejamos avarentos. Mas se você deixar Jesus entrar, se você deixar Jesus se tornar o seu bom pastor, se você deixar Jesus se tornar o seu discipulador, aquele que é perfeito por excelência, te ensinar, te discipular, e dói. Sabe, ai, Jesus é amor. Jesus é amor. Mas Jesus é sim, sim, não, não. Jesus é justiça.
Jesus, ele é perfeito. Então, Jesus, ele não vai passar a mão na sua cabeça para sujeira. Ele fala, toma a sua cruz e me segue. Sabe, as pessoas esquecem de falar isso. As pessoas falam, só vem até a cruz. Não, não é só vir até a minha cruz. É você passar pela minha cruz e pegar a sua. Isso é caminhar com Jesus. É renunciar quem eu sou, aquilo que eu gosto, aquilo que me satisfaz, aquilo que eu desejo. E aí você trocar esse lugar por um lugar de satisfação somente em Jesus. É nele que precisa estar toda a minha satisfação, o meu anseio, a minha expectativa. Então, se você deixar Jesus entrar e te discipular, você não vai ser mais um coxo, você não vai ser mais um carrinho de mão. Aí você vai ser o discípulo que vai no templo, entra na casa, ora, encontra com o Senhor, roda no manto, ora, sabe? E ora de novo, porque vida com Deus é oração o tempo inteiro. E aí você vai entender o que realmente é viver na presença de Jesus. Então que nessa noite, uma coisa que eu achei muito interessante. Coxo é aquele que tem que se apoiar para andar. Mas no sentido figurado significa aquele que não está perfeito. Aquele que é incompleto. Sabe, irmãos, se a gente não tiver Jesus, e se Jesus não nos tiver, a gente passa a vida inteira incompleta. A gente passa a vida inteira imperfeita. Mas, Meg, nós somos imperfeitos. Nós somos. Mas em Cristo nós nos tornamos perfeitos. Em Cristo nós somos santificados. Então, quando eu estou em Cristo, por mais que eu fale, eu tenho a oportunidade de me arrepender e ser transformada todos os dias. E aí, quando eu tenho Cristo, eu não sou mais uma pessoa incompleta, porque tudo que eu preciso eu encontro em Jesus. Então, que nessa noite, eu e você, a gente possa ser como aquele homem que estava coxo, sentado ali há 40 anos, sem perspectiva, pedindo uma esmola. Aquilo que a traça, aquilo que o homem pode roubar. Mas quando ele encontrou pessoas que estavam dispostas, pessoas comprometidas com Deus, aquele homem levantou, encontrou alegria e foi louvar a Deus no templo. Então, nessa noite, além de eu e você termos a oportunidade de ficar de pé, entrar no templo e louvar, nós temos a oportunidade de ser o discípulo que também vai pegar na mão daquele coxo, falar, levanta e anda, vai ajudar ele a andar e vai louvar com ele no templo. Que esse seja o nosso coração. Que essa seja a nossa perspectiva de vida, alcançar com o amor que nos alcançou. Jesus não reteve nada para salvar a minha e a sua vida, então por que é que a gente dá a mão assim por mão? Cara, Jesus fez isso aqui. E eu e você, a gente olha assim, mas vai sujar minha mão. E Jesus estava... E ele era Jesus. Ele tinha tudo dentro dele. Tudo. Tudo foi feito por ele, para ele, por intermédio dele. Sim, ele nada foi feito. E mesmo assim, ele submeteu a tudo por mim e por você. Mas na hora da gente fazer... Falar, Jesus, mas eu já orei para aquela pessoa, está suficiente. Irmão, mas é oração. Ora e age. Corre atrás. Faz tua parte. Faz a tua parte. Eu gostaria que vocês ficassem de pé para a gente poder encerrar. Sabe, eu não sei se doeu em você, mas doeu quando Deus falou para mim. Doeu porque muitas vezes eu falei, nossa Senhor, eu sou a jumenta. Às vezes o Senhor me usa porque quem o Senhor tem? Porque nós somos tão teimosos. E às vezes o Senhor nos usa como jumenta porque a gente não tem um coração disposto ou porque a gente não está ouvindo como Samuel.
Então, não queira ser a jumenta. A jumenta não tem relacionamento com Deus. Samuel teve. Sabe, deseja ser um discípulo como Pedro e João foram. Eles disseram, o que eu tenho eu te dou. Então, Jesus era tudo para eles. Tudo que eles tinham era Jesus. O que tem sido o seu tudo? O que é seu tudo? Quando você vê alguém, o que você tem apresentado ou o que você tem compartilhado com aquela pessoa? Eu espero que seja Jesus. Porque se for prata, ouro, se for você vai falhar e a pessoa também. Então, que seja Jesus em mim e em você. Que nós possamos ser discípulos, que ao passar por essa cidade de Guaratuba ou para onde Jesus te levar, que as pessoas possam falar, verdadeiramente, aquele lá caminhou com Jesus. Não é o rosto dele, é o rosto de Jesus. Porque a nossa geração é a geração que... O pastor falou que nós somos, o pastor Marcão pregou domingo, que nós somos responsáveis pela queda do cristianismo. Mas nunca existiu uma geração que fala tanto de Jesus como a nossa. A internet permite que milhares de pessoas tenham acesso a uma música, uma pregação, um versículo, um podcast que fala a respeito de Jesus. Mas, na mesma proporção, nunca existiu tantas pessoas que falam de alguém que não conhece. Muita gente fala sobre Jesus, mas poucas pessoas conhecem Jesus. Então, que nessa noite o anseio do meu e do seu coração seja conhecer a Jesus, para que eu e você possamos falar dele. Porque senão eu vou apresentar uma imagem deturpada de quem Deus é. Mas quando o pai se revela para um filho, o filho sabe falar do pai. Eu sei falar da minha mãe. Eu vivo com ela, eu caminho com ela, eu choro com ela, eu dou risada com ela. Eu sei quem ela é. Você conhece o seu pai, o nosso pai, Deus? Você conhece Jesus, o seu Salvador, Redentor? Para nós falarmos dele, nós precisamos conhecer quem ele é. Amém? Eu vou orar e eu vou chamar o pastor. Amém? Então, curve a sua cabeça em reverência ao Senhor e comece a orar por você. Comece a dizer para Deus quem é a pessoa que você é. E Ele é fiel, justo, amoroso e misericordioso para mudar quem eu e você somos. Pai, obrigada, Deus, por este dia. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez nós estarmos aqui reunidos como família, corpo, Senhor. Obrigada por nós estarmos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para aprendermos, Senhor, para sermos exortados, ensinados e corrigidos pelo Senhor. Perdoa, Senhor, ó Deus, as nossas vidas, porque muitas vezes nós não temos sido discípulos, ó Deus. Nós não temos sido aqueles que se converteram, que foram transformados, Senhor, que foram mudados. Perdoa, Senhor, Deus, os nossos corações, porque muitas vezes, Senhor, nosso coração está em todos os lugares, menos em fazer a Tua vontade, em cumprir a Tua palavra, em obedecer aquilo que o Senhor tem nos mandado. Perdoa-nos, ó Deus, porque nós somos orgulhosos, coração duro, Senhor. Muitas vezes, olhos altivos, Senhor, nossa cabeça não se abaixa. Perdão, Jesus. Perdão, porque nós queremos tanto ser líderes, mas esquecemos, ó Deus, o porquê nós somos líderes. Esquecemos que primeiro nós somos servos, que nós somos escravos por amor, Senhor. Que o Senhor nos comprou com sangue, o Senhor nos comprou com suor de sangue, Pai. O Senhor morreu naquela cruz, o Senhor com seu olhar humilde, com a sua mansidão, com o seu amor. O Senhor caminhou, Senhor, com o pé no barro, Senhor, com areia. Pai, nós somos tão orgulhosos, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós passamos pelas pessoas e nós oferecemos tudo para elas,
menos a tua presença. Nos perdoe mais ainda, Jesus, quando nós dissemos que somos discípulos, que nós somos seus filhos, Pai, mas nós não conseguimos expressar quem o Senhor é. Perdão, Senhor, porque existem tantas pessoas por aí que odeiam ao Senhor, porque tiveram uma imagem errada através de nós de quem o Senhor é. Tiveram, Senhor, ó Deus, pessoas que foram machucadas, enganadas, porque eu e os meus irmãos não temos compromisso em sermos fiéis à tua palavra. Nos perdoa, Jesus, que mais uma vez venha sobre nós a tua misericórdia, Senhor, que mais uma vez venha sobre nós o teu perdão. Pai, nós não queremos mais ser o coxo que fica sentado na porta, aquele que não quer transformar, aquele que não quer assumir compromisso, Pai. Nós queremos ser pessoas fiéis, posicionadas, Senhor, pessoas que estão ali, Senhor, sedentas por serem usadas por Ti, Senhor, pessoas que estão dispostas, Pai, a limpar banheiro, Senhor, se for preciso, porque o que a gente faz no Teu nome é honra, aquilo que a gente faz na Tua vontade é privilégio, Senhor. Então nos dá esse coração de servo, Senhor, um coração humilde, quebrantado, Pai, sedento por fazer a Tua vontade. Que nós não sejamos apenas o carrinho de mão, Pai, que move pessoas de um lugar para o outro, mas que é incapaz de resplandecer a Tua glória. Aquele que acha que é alguma coisa, mas é incapaz de manifestar quem o Senhor é. Senhor, nos perdoa. Ai de nós, Senhor, porque no grande dia o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade, Senhor. Ah, Deus, nós não queremos ouvir isso, Senhor. Muitos dos que dizem Senhor, Senhor, não vão herdar o reino dos céus, mas nós não queremos ouvir essa palavra, Jesus. Ah, Jesus, nós queremos estar contigo eternamente, então nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Jesus. Nós não queremos mais ser esse tipo de pessoa. Nós queremos resplandecer quem o Senhor é, a verdade, a vida, o caminho, a restauração, a cura, Senhor. Nós queremos resplandecer quem o Senhor é. Que a gente possa, Senhor, chegar a ser discípulo como Pedro e João e dizer para as pessoas que tudo que nós temos é o Senhor. Que o Senhor seja o centro, que o Senhor seja o tesouro, que o Senhor seja o nosso tudo, Pai. Venha ser o nosso tudo. Toma o teu lugar de soberania, Senhor. Toma o teu lugar de Senhor, Rei, Pai. Toma o teu lugar nas nossas vidas, Pai. Nós não queremos ter nenhuma porcentagem de nós. Queremos ser 100% o Senhor, a imagem do Filho, amado, lindo, perfeito. Queremos a Tua presença, queremos o Senhor. Que, Senhor, nós não ao sair daquela porta, a gente não se esqueça, mas que a gente seja transformado dia após dia, de glória em glória. Nos sujeitamos à Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço.